Bem, vamos lá, queridos, essa é a parte 2. Vamos então resolver o próximo exercício. O sólido geométrico abaixo é formado pela justa posição de um bloco retangular e um prisma reto, com uma face em comum. Na figura estão indicados os vértices tanto do bloco quanto do prisma. Aí ele pede para a gente fazer o seguinte: considere os seguintes pares de retas definidas por pontos dessa figura. Então, tem as retas LB, GE, as retas AG e HI e as retas AD e GK. E ele fala o seguinte: as posições relativas desses pares de retas são, respectivamente, então a gente vai ter que analisar 2 a 2, né? Cada parzinho aqui de retas. Vamos fazer o seguinte: vamos dar um zoom aqui para conseguir enxergar melhor a figura, certo? E vamos pegar o primeiro par, que é o LB e o GE. A reta LB, então vamos desenhar isso aqui, ó, do L até o B. Vamos ligar esses dois vértices. Percebam que esta reta vai passar por dentro deste sólido geométrico, né? Então nós temos aqui a primeira reta, ela faz isso aqui, né? Ó, certo? LB e a outra que é o GE. Quase que não dá para enxergar aqui, ó, mas o G está aqui e o E está aqui. E aí esta reta faz isso aqui, né? Ó, certo? Faz isso aqui. Se a gente olhar este objeto de cima, a gente vai perceber que a reta LB faz isso aqui, ó. Ela sai do L e vai até o B lá embaixo. E o G está aqui, ó. O G está aqui e o E está lá embaixo. Então essas duas retas elas se cruzam, certo? Ou seja, o primeiro parzinho é de duas retas que são concorrentes, certo? Então a gente já pode eliminar algumas alternativas. Por exemplo, eliminar a letra B e também eliminar a letra D, certo? Já temos aqui, eliminamos algumas. Vamos pegar agora AG e HI. Vamos lá, AG e HI. Deixa eu apagar aqui o que a gente já tinha feito para ficar mais bonito o desenho, né? AG e HI. Vamos lá, primeiro o AG. O AG é essa própria aresta aqui, né? O AG aqui. E o HI está aqui, ó. Uma confusão, galera, que a gente pode acabar cometendo é a seguinte: esquecer que são retas, e retas são infinitas. Então a gente precisa pensar que elas continuam, né? Essa aqui vai continuar infinitamente para cima, e esta aqui também continua. Né? Como elas estão contidas no mesmo plano, qual plano? O plano GAC, né? Pode ver que elas são arestas que estão contidas nesse plano, né? As duas vão acabar se cruzando aqui em cima, certo? Então elas também são concorrentes, ou seja, já podemos dizer que é a letra E, né? Concorrentes, concorrentes. Vamos só comprovar que elas são reversas, né? É importante a gente analisar isso. O último parzinho é o AD e GK. Vamos lá, AD e GK. Deixa eu apagar aqui, apagando aqui para deixar limpo o desenho. Quais são mesmo? AG e... Não, quais são? Esqueci. AD e GK, vamos lá. AD, então AD, ó, AD é daqui até lá, ó, AD e GK. GK é aqui em cima, ó, aqui em cima, certo? G até o K. Vejam bem, gente, no primeiro momento a gente pode ter a tendência de achar que elas são paralelas, mas imagina que você está olhando esse objeto de cima, né? Você vai perceber que o AD tem um ângulo aqui que não é o mesmo deste, tá? Então, o ângulo aqui, vamos supor, é alfa. Este ângulo aqui não vai ser alfa, vai ser θ, vai ser um pouco maior, inclusive, né? Isso significa que essas duas retas, elas se distanciam uma da outra, né? Então, se essa aqui continuar para lá, a distância entre elas vai aumentar, né? Então, elas não são paralelas, tá? Elas são reversas, tá bom? Muito bom, vamos para o próximo exercício. O próximo probleminha diz o seguinte: no contexto da geometria espacial, afirma-se. Aí tem as 4 afirmações aqui, né? Vamos analisar uma a uma, que ele pede no final para dizer quais são as afirmativas corretas, né? Então vamos pegar a primeira e vamos tentar falsear cada uma delas, né? Se for possível. Se uma reta é paralela a um plano, então ela está contida neste plano. Bem, gente, aqui a gente tem um problema, né? Ó, vamos desenhar aqui o plano. E aí tem uma reta que é paralela a este plano. Então, por exemplo, a reta R aqui e o plano alfa.
Vejam o seguinte, gente, essa reta ela é paralela ao plano. Ela não está contida no plano, né? Ó, veja, a distância dela é sempre a mesma em relação ao plano, né? Ela não está contida. Então essa aqui é falsa. Podemos eliminar já as alternativas que dizem que a 1 é verdadeira, né? Ó, eliminamos essas duas aqui. É falsa. Vamos lá, vou apagar aqui o desenho. Vamos para a segunda afirmação. Duas retas sem ponto em comum são paralelas ou reversas. Então vamos lá, a gente tem duas retas que são paralelas, ó, reta R e reta S. Elas não têm ponto em comum. E um outro caso que ele fala é que elas poderiam ser reversas, né? Você poderia ter uma reta indo para lá e outra reta mais embaixo indo nessa direção aqui, ó, né? Imaginando que isso aqui é 3D, tá, gente? Elas não se cruzam, então uma está mais em cima da outra, a outra passa por baixo, mas a distância delas aumenta, né? Porque não estão paralelas, elas são reversas, tá? Então, essa aqui é a verdadeira, né? Elas podem ser paralelas ou reversas, não existe mais nenhum caso. Todos os outros casos seriam elas tendo um ponto em comum, tá bom? Vamos lá para a próxima afirmação, então essa é verdadeira. Se dois planos são paralelos, então toda reta de um deles é paralela ao outro. Então vamos lá, vamos pegar aqui dois planos que são paralelos. Lembrando que planos são infinitos, aqui é só a representação, né, de um pedaço dele. Bom, aqui tem um plano alfa e aqui tem um plano beta, certo? Aí ele fala assim, ó, se dois planos são paralelos, então toda a reta que está em um deles é paralela ao outro. Então, vamos pegar aqui uma reta qualquer, tá? Essa aqui é reta R, e vamos pegar uma outra aqui, essa aqui é reta S. Gente, falando que toda a reta que está em um deles, que está contida em um deles, vai ser paralela ao outro plano. Veja, a reta R, que é infinita, ela é paralela ao plano alfa. A reta S, que é outra reta que está contida no plano beta, também é paralela ao plano alfa. Então essa aqui é verdadeira, certo? E vamos dar uma olhadinha agora na última afirmação. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Duas retas distintas paralelas a um plano são paralelas entre si. Então vamos lá, vamos analisar isso com cuidado. Então vou pegar aqui um plano, certo? Aqui um plano alfa. E ele fala que duas retas distintas, então elas não são coincidentes. Não está uma em cima da outra exatamente, tá? São distintas. Duas retas distintas que são paralelas a um plano. Elas também vão ser paralelas entre si. Vejam o seguinte, gente, eu vou desenhar um caso aqui, ó. Esta reta aqui, uma reta R, certo? E ela é paralela ao plano porque a distância é sempre a mesma em relação ao plano, tá? Eu vou desenhar uma outra reta na mesma altura, tá? Reta S, que também é paralela a esse plano. Mas veja, tem um problema aqui, né? A reta R e a reta S, neste meu desenho, tocam neste ponto. As duas são paralelas ao plano alfa, mas as duas se encostam, né? Então não tem como, ou melhor, isso não é verdade, não tem como ser verdade, tá? Elas podem ser concorrentes entre si, elas podem ser, se elas tivessem uma altura maior, né? Poderia até ser reversa, né? Quer ver um caso aqui, ó? Imagina a reta R nessa altura e a reta S mais alta assim, ó. Elas nem vão se cruzar, né? Ó, certo? Então, essa aqui tem uma altura maior, né? Elas poderiam ser reversas também, né? Não necessariamente vão ser paralelas entre si. Esta aqui é falsa. Ou seja, as únicas verdadeiras são as afirmações 2 e 3. Vamos para o próximo probleminha. Vamos lá, galera. Estou falando assim, um poliedro convexo que tem 32 arestas e 14 vértices possui apenas faces triangulares e quadrangulares, certo? Então, triângulos e quadrados. Ele fala que o Q vai ser o número de triângulos, certo? Desculpa, o número de quadrados, né? Faz sentido. E T é o número de triângulos, tá? Então ele pergunta quantos quadrados tem quantos quadrados e quantos triângulos tem este poliedro, né? As faces desse poliedro. Quantos quadrados são, quantos triângulos são. Vamos lá. Primeiro, gente, vamos escrever aqui a relação que comanda este tipo de situação, né? Que é a relação de Euler. Por quê? Porque é um poliedro convexo. Então a gente sabe que vale a relação de Euler, tá? Vamos já substituir o que a gente já sabe, já conhece, né? Então a gente sabe que ele tem 14 vértices. A gente não sabe a quantidade de faces que ele tem, mas a gente sabe a quantidade de arestas, certo? Quanto que é a quantidade de arestas? Fala que ele tem
32 arestas. Então, mais 2 aqui. Então, gente, vamos descobrir o número de faces. Ó, só tem uma incógnita, dá para a gente descobrir o número de faces. Vamos lá. É só isolar o F, passo 14 para o outro lado, fica 32 mais 2, 34, menos 14, né? Passou para o outro lado, estava somando, passou subtraindo. Então, o número de faces, galera, é 20 faces. E agora a gente precisa pensar um pouco, né? Vamos lá, vamos imaginar então o seguinte. O T não é a quantidade de triângulos? Cada triângulo não tem 3 arestas? Então veja bem, se eu tiver um triângulo, eu vou ter 1 vezes 3, 3 arestas. Se eu tiver 2 triângulos, eu vou ter 2 vezes 3, certo? O T representa a quantidade. Então, cada triângulo vai ajudar com 3 arestas, certo? O T é a quantidade de triângulos, então ele pode valer 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Tá? Os quadrados, cada quadrado vai ajudar com 4 arestas, tudo bem? Então vai ser 4 vezes Q, que é a quantidade de quadrados. Exemplo, se eu tenho um quadrado, são 4 arestas. Se o Q vale 2, eu vou ter 8 arestas e assim por diante, tá bom? A gente sabe que ao somar, né, o T mais o Q, quantidade de faces triangulares mais a quantidade de faces quadradas, tem que dar 20, né, porque são 20 faces. E a gente também sabe o seguinte, ó, já que cada triângulo ajuda com 3 arestas, cada quadrado ajuda com 4 arestas, quando a gente soma todas as arestas de todos os triângulos com todas as arestas de todos os quadrados, teria que dar o número de arestas do poliedro, certo? Só que tem um probleminha, gente. Aqui a gente está considerando as figuras separadas, né? Descoladas umas das outras. Na hora que a gente gruda uma face na outra para formar um poliedro, eu tenho a aresta de um triângulo e a aresta de outro triângulo, a hora que juntam 2 triângulos para formar, né, um poliedro, essas 2 arestas aqui se tornam uma só. Entendem? Ou seja, este poliedro tem 32 arestas, com todas as faces montadas, né, formando um poliedro. Com as faces separadas, que é o que a gente está considerando aqui, teria que formar 64 arestas no todo. Tudo bem? Então, ótimo, a gente tem aqui o que a gente chama de um sistema de equações, ó, 2 equaçõezinhas aqui, representando este problema, tá? Então vamos lá, vamos tentar resolver esse sistema. Muito bom, vamos chamar então essa equação de equação 2, certo? Essa equação 2 e essa primeira aqui vai ser a nossa equação 1. Vou colocar desse ladinho aqui, ó, equação 1 e equação 2. Na equação 2, vamos isolar o t, por exemplo. A gente poderia também isolar o q, tanto faz, tá? Então vamos isolar o t aqui. Vai ficar 20 menos q, certo? Passo o q para o outro lado subtraindo. E agora, isso na equação 2. Agora na equação 1, em 1 a gente substitui o t na equação 1, certo? Então vai ficar, vamos escrever aqui, ó, em 1. Vamos lá, vamos colocar aqui, ó, 3 vezes o t. Quem é o t? 20 menos q. Coloco entre parênteses, porque vamos explicar todo o t, né? Mais 4q igual a 64. Faz chuveirinho aqui, ó, distributiva, 3 vezes 20, 60. 3 vezes menos q, menos 3q. Mais 4q igual a 64. Tá? A gente finalizando, vamos lá. Tenta isolar o q, então eu vou passar o 60 para o outro lado. E ó, menos 3q com mais 4q fica 1q. Isso dá, ó, passo 60 para o outro lado, fica 64 menos 60. Que dá quanto? Ó, 64 menos 60 é igual a 4. Tá? Gente, na outra equação, na equação 2, ó, na equação 2 nós temos o seguinte, a gente descobriu que o q vale 4. Então, t mais 4, ó, t mais q, é igual a 20. Galera, o t só pode valer, então, 16. O t é igual a 16, né? Porque tem que dar 20 os dois juntos. Portanto, resposta são 4 quadrados e 16 triângulos. Muito bom. Vamos para o próximo vídeo, hein, galera?